Pessoal, então vamos lá resolver o exemplo sobre perdas nos motores de indução. Nós temos aí as perdas em vazio, perda em rotor bloqueado e a medição da resistência R1 com a fonte de tensão corrente contínua. O objetivo de fazer essas medições é justamente, no final de tudo, definir aqui os parâmetros, do circuito equivalente por fase do motor baseado nos dados reais de ensaio. O objetivo, no final das contas, é esse com os ensaios. Primeiramente, eu vou começar com o ensaio em corrente contínua, para medir a resistência da bobina do estator. Como eu não tenho acesso à bobina do rotor, suponhamos aí um caso de rotor de Gauss de Esquilo, eu não tenho acesso à bobina, não tem como fazer a medição ali da resistência de R2, eu vou tentar defini-la a partir do ensaio de rotor bloqueado. E para chegar lá, para definir todos os parâmetros R1, R2, X1, X2, Xm, eu preciso aí fazer 3 ensaios no caso dessa máquina, tendo rotor em Gauss de Esquilo, ok? Então vamos começar aqui com o primeiro ensaio. Vamos ler o primeiro exercício aqui. Os seguintes dados foram obtidos de ensaios com motor de indução de 7.5 HP, 4 polos, 208 volts, 60 Hz, classe A e ligado em estrela, cuja corrente nominal é 28 amperes. Então o primeiro ensaio que eu tenho é um ensaio em corrente contínua. O objetivo desse ensaio em corrente contínua, então aqui, o primeiro ensaio é o ensaio em CC. Ensaio em CC, corrente contínua. E o objetivo dele é determinar R1. Determinar R1. Se eu lembrar lá do meu circuito equivalente, eu vou determinar o R1, tá certo? Então vamos lá. Esse motor está ligado em estrela, certo? Então vamos começar aqui. Esse motor está ligado em estrela. É uma estrela sem neutro acessível. Logo, se eu não tenho um neutro, ao efetuar a medição aqui, em corrente contínua, ele vai me dar a medição de duas bobinas aqui associadas em série. Então eu vou ter aqui meu VCC, vou ter aqui um amperímetro ou um shunt, conforme eu já mostrei para vocês. Vou ter aqui a medição da tensão aqui em paralelo com essas duas resistências. Ok, essas resistências equilibradas, então eu vou pegar apenas uma de referência e vou falar que todas são iguais. Então, VCC deu 13.6 volts aqui. 13.6 volts, 28 amperes aqui, meu amperímetro. Como é que eu faço para determinar a resistência aqui? Essa queda de tensão 13.6 aqui está em cima de duas bobinas. Logo, se eu quiser pegar a tensão em cima de uma bobina, vai ser 13.6 dividido por 2. Ok, fazendo essas considerações, se eu quiser calcular aqui a resistência de uma bobina só, e já vou chamar isso de R1, eu vou ter que pegar a tensão de curto-circuito, dividido por 2, e dividir ainda pela corrente, certo? Então, vou dividir ainda pela corrente. Bom, esse resultado aqui vai me dar aqui que meu R1 é igual a 0.243 ohms. Bom, definir a resistência R1, que é a resistência do estator. Bom, no caso desse exercício aqui, não pediu nenhuma correção de resistência, para uma temperatura X de ensaio.
Eu só estou falando aqui que foi feita a medição da resistência CC, ok? Então não precisa efetuar nenhuma correção. Então, para esse ensaio, definimos aqui a resistência do estator. Essa resistência do estator é importante porque daqui a pouco a gente vai ver que essa resistência aqui, quando circular uma determinada corrente aqui por ela, né, o quadrado dessa corrente, vezes essa resistência no estator, vai me dar a perda no estator. E no ensaio, tanto no ensaio vazio quando eu estou bloqueado, eu vou ter a influência do R1 no circuito. Então, vou ter que fazer essas considerações logo adiante. Ok, o primeiro passo é isso. Considerando aqui o circuito equivalente da máquina, né, eu vou desprezar logo aqui o RC. Bom, então o que eu achei aqui agora foi esse cara aqui. Ok? Então fechamos o primeiro dado. Ok, vamos dividir o vídeo aqui, daqui a pouco a gente volta para outra parte.